YouTube. Vamos lá. Bom, queria começar te agradecendo por estar aqui com a gente e te apresentar. Pessoal, a Renata Seudin, ela é ex-aluna do SEAT, doutora em Gestão de Inovação, head de consultoria da TOTUS, que, para quem não conhece, é a maior empresa de tecnologia da América Latina. Então, a Renata vai fazer aí uma exposição inicial, depois vamos abrir para perguntas. Renata, só te contando, alguns alunos estão no salão com o professor, então, por isso que a gente tem menos janelinhas aqui. Então, te agradecer, passar a palavra para você. Fique à vontade, seja muito bem-vinda. Eu queria fazer um combinado com vocês. Ou fazemos essa conversa todos de câmera aberta, ou ficamos todos de câmera fechada. Eu, particularmente, prefiro a câmera aberta, porque eu acho que a gente consegue conversar e interagir mais. E aí, para o pessoal que está no salão, não sei se é possível abrir a câmera lá, mas eu super gostaria, porque estou com muita saudade. Então, já deu um calorzinho no meu coração ali, da gente ver, de poder ver ali o salão. Se vocês não se sentirem confortável, tudo bem, e aí eu vou colocar uma apresentação aqui. Mas eu preferia muito mais que fosse um papo olho no olho, já que é o mais próximo que a gente consegue estar nesse momento de pandemia. Olha lá o salão aberto. Legal, legal. Pessoal, então eu trouxe uma apresentação. Vocês estão com o celular de vocês na mão? Como eu trabalho com tecnologia, eu tentei trazer um pouquinho também de como a tecnologia está presente no nosso dia a dia. Tá? Então, vou pedir para vocês que vocês estejam com o celular na mão, porque eventualmente a gente vai usar esse celular. Tá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá, me avisem quando vocês estiverem vendo. Estamos vendo. Legal. Vamos botar no modo apresentação. Bom, Márcia já me apresentou, eu sou a Renata. Muito mais do que dizer que eu sou a Renata, engenheira de produção, que fez mestrado e doutorado em gestão de inovação e que trabalha na TOTUS, eu queria dizer para vocês que eu sou a Renata, que é de uma família apaixonada pelo SEAT, né? Minha irmã, que está aqui com a gente, meu pai também, minha cachorrinha Filó, que vira e mexe aparece, meia maratonista, né? Tem umas fotos aí de corrida, e eu coloquei duas fotos muito importantes para mim. Né? A foto de cima é uma foto em que eu estou fazendo uma palestra pelo meu trabalho, e a foto de baixo são de amigas minhas, que são minhas melhores amigas até hoje, e que são amigas do SEAT. Então, falar para vocês, assim, falar para os alunos do SEAT é muito rico, muito feliz para mim, porque o SEAT teve um papel e tem um papel super importante na minha vida. Hoje, os meus melhores amigos da vida, e se vocês fizeram a conta, né, eu entrei aí em 82, minha primeira professora foi a Solange, saí daí em 97, ou seja, só estudei no SEAT a vida inteira. Se vocês fizeram a conta, eu tenho 41 anos, e depois desse tempo todo, os meus melhores amigos ainda são os meus amigos do colégio. Fiz muitos amigos na faculdade, no trabalho, mas então acho que o SEAT ele dá isso para a gente. O SEAT nos dá uma forma de pensar, o SEAT nos dá nos ensina a trabalhar e conviver com a diversidade. O SEAT nos ensina a conviver com ideias diferentes, que podem ser ideias diferentes das suas, e tudo bem, né? E é um grande senso de comunidade. Então, eu queria começar me apresentando, né, muito mais do que o que eu faço, né, quem eu sou e qual o papel do SEAT nessa minha trajetória, porque foi fundamental. Tem uma pessoa aqui nessa foto, que é a Fernanda, ela entrou comigo em 1982,
no SEAT e ficou comigo até 1997 no SEAT, e a gente estava junta no carnaval. Então, é para a vida, pessoal, assim, o que vocês estão construindo hoje, né? E aí, né, recuperei algumas fotinhos da época do SEAT, aí peço desculpas, queria ter recuperado muitas outras, mas estavam lá na casa do meu pai, mas quis mostrar que o SEAT ele nos torna um pouco, né, ou muito, no meu caso muito, quem a gente é. Né? Ter visto a aula do dia 31 de março com vocês, aquela aula de história, me relembrou muito de como o ensino do SEAT ele é diferenciado e ele permite que nós, como alunos, escolhamos carreiras que falam um pouco da nossa paixão, né? Como foi colocado aqui, né? E isso é fundamental quando a gente está escolhendo o que a gente vai fazer daqui para frente. Né? Quando eu era aluna do SEAT, e eu brinco, né, e o pessoal que estudou comigo também fala isso, eu era a melhor aluna do colégio. Depois eu perdi esse título para minha irmã, que passou a ser a melhor aluna do colégio no meu lugar. Imagino que ela já perdeu esse título há algum tempo também. E eu adorava matemática. Eu adorava matemática. Eu tinha certeza que o que eu queria fazer da minha vida tinha a ver com matemática. Mas, fora isso, eu não sabia muita coisa. Né? Eu sabia que eu gostava muito de matemática e era uma boa aluna, eu tinha facilidade de aprender as coisas. Hoje eu entendo que parte dessa facilidade é o modelo do SEAT de ensinar história que mistura com música, que mistura com filosofia, que agora tem sociologia, que tem todas as aulas eletivas, né, que não existiam na minha época e que eu parei para dar uma olhada e que são o máximo. Então, realmente abre possibilidades que são diferentes daquelas que, na minha época, eram muito tradicionais. Né? Quando, lá no final dos anos 90, você ia ser médico, ia ser advogado, ou você ia ser engenheiro. Né? Eram as grandes... E no SEAT, não. Quando eu olho para trás, na minha turma, tinham músicos, tem, né, hoje, poetas de sucesso, diversos músicos, cantores, pianistas famosos, temos biólogos, temos economistas, temos, enfim, um monte de... Temos diretores de cinema, diretores de fotografia. Então, isso mostra que o SEAT ele abre o leque, né, das oportunidades, ao invés de fechar e conformar a nossa cabeça para todo mundo caminhar para o mesmo lugar. Né? Então, eu trouxe algumas fotos de algumas das minhas turmas ao longo do SEAT, porque também acho que ele foi muito importante na forma como a gente, né, pelo que eu escolhi fazer da minha vida. E aí eu queria começar essa conversa com vocês com a seguinte pergunta: quem te inspira quando o assunto é carreira? E aí eu vou pedir para vocês pegarem o celular de vocês, acessarem esse site www.mente.com. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Quando vocês chegarem lá, vocês vão colocar o código dessa nossa sala, dessa nossa atividade, que é o 99006557. Vou lá com vocês, deixa eu vir aqui para abrir. Tem aqui também um QR Code, porque, afinal de contas, eu sou tecnológica, então, se alguém preferir pegar o celular e mirar aqui no QR Code, ele vai abrir o Mente também. Abriram? Posso seguir? Bom, então, pessoal, deixa eu diminuir aqui um minutinho. Eu vou pedir para vocês começarem a preencher. E aí vocês podem preencher até duas pessoas
pode ser alguém que vocês conhecem, pode ser alguém que vocês não conhecem, pode ser alguém da família de vocês, pode ser um professor. Fico aguardando aí vocês preencherem. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Vou preencher também. Legal, já apareceu um aqui, meus pais. Minha mãe, Milton Santos, minha irmã. Guatari, Deleuze, Lina Bobardi, fiquem à vontade para seguir. Vou dar mais 2 minutinhos para vocês pensarem aí. Meus pais. Meus pais aparecem bastante, né? Anne Carson. O professor Lucas. Professor Igor. Pitaia, professores, minha tia, mergulhar. Já sei quem respondeu mergulhar. Um amigo dos meus pais. Legal. Tá bom? Ou alguém ainda quer botar mais alguém? Vamos fechar aqui? Beleza. Não saiam dessa página. Vamos deixar aqui. Né? O motivo de eu ter colocado essa primeira pergunta para vocês é porque uma pessoa que me inspirava muito quando eu era mais nova era um amigo dos meus pais. Né? Meus pais tinham uma grande amiga que eu chamava de tia, e o marido dela, que era o tio Mano, ele era publicitário. E como publicitário, e eu achava o tio Mano o máximo, né? Eu achava ele uma figura muito emblemática. E para mim, ele era tudo, ele era legal, ele era gente boa, ele era descolado, ele era o que eu queria ser quando eu olhava para ele. Eu vim de uma família de psiquiatra e psicólogo. Meu pai é psiquiatra, minha mãe era psicóloga, e todo o meu entorno girava também nesse mundo. Né, eu brinco, né, e aí eu falo para o meu pai isso até hoje, que ele criou um grande complexo em mim, na minha irmã, porque ele era o diretor de um hospital psiquiátrico que fica em Santa Teresa, chamado Hospital San Román, e quando ele não podia me buscar, ele mandava a ambulância do hospital psiquiátrico buscar eu e minha irmã na escola. Então, sofremos bullying por isso? Sofremos. Né? Então, até hoje, pai, você está aí me ouvindo, né? Saiba que você me marcou com aquela ambulância. Mas, enfim, eu e minha irmã sempre tivemos nesse entorno, né, da saúde mental, e eu queria fazer uma coisa diferente. O tio Mano foi a primeira pessoa, o primeiro adulto assim que me inspirou a fazer uma coisa diferente. E durante muito tempo eu achei que eu ia ser publicitária. Até que um dia, não sei se você vai lembrar disso, mas eu me lembro muito bem, ele chegou dizendo que ele tinha conseguido um anúncio de televisão para a gente fazer e que precisava de uma família. Então, que as crianças do anúncio seriam eu, a minha irmã e o filho dele, né, nosso primo Léo. E eu fiquei muito animada com isso. Eu falei, nossa, vou conseguir ver como é que é a vida de um publicitário. E
comecei a questionar quando é que ia ser o anúncio, a gravação, e um belo dia minha mãe me sentou, né, falou: filha, você não vai fazer a gravação porque você tem um nariz muito grande e você não vai ficar bem na câmera, então eles vão escolher uma criança que tem um nariz menor. E isso acabou com o meu mundo, gente, assim, ali eu falei, nossa, se é uma profissão que depende tanto da aparência das pessoas, não serve para mim, não quero isso para mim. E aí, durante um tempo, eu não pensei mais nisso. E quando foi chegando mais perto, né, quando eu já estava no ensino médio, eu comecei a pensar o que eu fazia de bom, né? O que eu gostava, o que me atraía. E a matemática, de fato, era aonde eu me encontrava. Eu que coloquei o nome do Drago aí, porque o Drago, eu costumava fazer as provas muito, muito, muito rápido. Né? Ele entregava as provas, né, em papel, eu não sei como vocês fazem prova hoje, ele entregava lá o papel, botava na mesa da gente, e em 15 minutos eu já tinha terminado as provas. E ele percebeu que, eu acho, né, não sei se ele está aí ouvindo, mas que para me manter entretida, ele tinha que me dar desafios maiores. Então, ele começou a me dar as provas de todo mundo para eu corrigir. Então, eu sentava ali do lado dele, eu acabava a prova, sentava ali do lado dele, ele corrigia a minha prova, eventualmente me mostrava o que eu tinha errado, e do resto ele ia fazer outra coisa, ficava ali comigo, mas sei lá o que ele ia fazer, ia botar a lista de presença em dia, porque tinha que marcar pontinho a pontinho com uma régua, né? O negócio ali era meio difícil. E ele me dava aquele bolo de prova e eu ficava ali corrigindo. E eu amava aquilo. Aquilo só despertava ainda mais a minha vontade por me aprofundar e conhecer mais matemática. E pensando nisso, pensei, bom, o que eu posso fazer que usa matemática? Vou fazer economia. Beleza, vou fazer economia, usa matemática, vou ser economista. E aí alguém me deu a ideia, talvez minha mãe, não lembro muito bem, quando eu estava no penúltimo ano do ensino médio, né, faltando um ano ainda para terminar, de fazer o vestibular como prática, né, para ir lá e ver como é que era a situação, para não chegar ali de surpresa pela primeira vez na vida, num ambiente que eu não conhecia. Aí me inscrevi na PUC para economia e fui fazer a prova. Vou tirar dessa tela, tá, pessoal? Vou voltar aqui para essa tela do... antes disso, muito importante, o SEAT ele tinha um programa de iniciação científica. Eu não sei se tem ainda, mas ele tinha na época, era um programa com a Fiocruz. E como eu vinha de uma família de médicos, eu achava que eu não queria ser médica, mas eu não tinha certeza absoluta, porque vocês mesmos colocaram os pais ali, né? Os pais têm uma influência muito, muito importante na gente. E eu pensava, será que eu deveria seguir os passos dos meus pais e deveria ir para a área de ciências biomédicas de alguma forma? Então, eu me inscrevi nesse programa e eu fui parar fazendo um estágio na Fiocruz, num laboratório de entomologia, ou seja, estudando insetos, mais especificamente mosquito da dengue. Então, eu ia uma vez por semana na Fiocruz, eu e o Theo, que também era da minha série. O Theo virou biólogo depois disso. Eu virei engenheira. Né? O programa funciona muito bem para a gente descobrir o que a gente quer e o que a gente não quer. E ali eu tive certeza que a área da saúde não era para mim. Tá? Então, aí, ok, economia é isso que eu vou fazer. E fui fazer o vestibular. Então, no meu segundo ano, né, que eu entendo que agora para vocês é o 8º, e, gente, quando eu fiz a prova de história, foi a pior sensação da minha vida. Eu me dei conta que eu tinha que estudar história e o quanto eu ia ser infeliz se eu odiasse história. Eu tinha muita dificuldade de entender a cronologia dos fatos, né? Eu sempre fui uma pessoa de pensamentos, né? Assim, 1 mais 1 igual a 2, 3 vezes 4 igual a 12. E a história, para mim, eu tinha dificuldade.
E aí eu falei, não posso fazer economia. Se eu precisar estudar história, eu vou ser uma pessoa infeliz. E aí acabei caindo na engenharia por... né, esse aqui não dá, esse aqui não dá, esse aqui não dá. Gosto muito de matemática, gosto de física, gosto de química, topo estudar isso aqui por um ano a fundo para ir bem no vestibular, vou fazer engenharia. E eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte, pessoal, porque eu acabei escolhendo uma coisa que eu gostei muito de fazer. Né? E esse processo não é um processo simples, né? Podia ter dado errado. Né? E a vida é engraçada, né? Assim, eu fugi das aulas da Anitta. A Anitta ainda dá aula para vocês, né? Imagino que sim. Dá sim. Dá? Então, fugi das aulas da Anitta, porque... E a Anitta virou mãe do meu namorado. Passei 3 anos depois de formada no SEAT convivendo com a Anitta. Mãe do meu namorado. Então, assim, fugi da Anitta que nem louca para passar no vestibular e não dei outra. Entrei na faculdade, conheci o meu primeiro namorado, filho da Anitta. Então, a vida dá voltas, a Anitta voltou para a minha vida. Fui fazer engenharia e aí, pensando no assim, o que era importante para mim. Né? Fui fazer engenharia de produção, era uma moda fazer engenharia de produção, né? Então todo mundo queria fazer. Falei, vai ser fácil para mim, né? Física, química e matemática, tá no papo. Chegou lá na hora, não passei de primeira, fiquei na lista de espera. Então, foi um grande baque na minha vida, porque eu sempre achei que eu era a melhor aluna e não passei de primeira. Mas foi muito bom. Fiquei um semestre sem fazer nada, passei para o segundo semestre, aproveitei um pouco a vida. E quando eu entrei na engenharia de produção, a engenharia de produção, para mim, ela é um grande... Olha um pouquinho de tudo e não me aprofundo em nada. Né? Assim, sem medir palavras com vocês. Então, a gente olha um pouquinho de engenharia, olha, nem é um pouquinho, é bastante, tem um ciclo básico intenso ali de cálculo, física, puxado, um negócio intenso. E depois você olha um pouquinho de administração, você olha um pouquinho de construção civil, você olha um pouquinho de programação, você olha um pouquinho de planejamento estratégico. Então, no final das contas, eu acho que eu acabei escolhendo uma graduação, que é uma graduação que me deu espaço para fazer depois o que eu quisesse. E o que eu quis fazer foi trabalhar com consultoria. Logo no meu primeiro ano lá no Fundão, eu estudei na UFRJ, existe um evento que era organizado pelos próprios alunos que chamava Profundão. O nome hoje me soa engraçado, mas ele foi bastante famoso durante 10 anos. Ele estava no primeiro ano dele, era um evento completamente organizado pelos alunos da engenharia do Fundão para os alunos da engenharia de produção do Fundão. E eu achei aquilo o máximo, me voluntariei, todo o trabalho era voluntário, e a gente quis levar esse evento para os alunos de engenharia de produção do Rio de Janeiro. E para isso a gente precisava de dinheiro, a gente precisava de temas interessantes, a gente precisava de uma super logística. E o negócio foi se profissionalizando de tal forma que o evento Profundão passou a concorrer com o maior evento, né, com o evento nacional de engenharia de produção, que era o ENEGEP, que era fundado pelo CREA. E ali a gente tinha um trabalho tão grande de olhar o processo como um todo, como eu capto dinheiro para financiar o meu evento, como é que eu crio uma agenda interessante de temas e palestras, como eu organizo a logística para que os meus palestrantes cheguem até o Fundão, como é que eu coloco as pessoas na mesma sala, como é que eu levo e trago as pessoas do aeroporto, como eu arranjo hospedagem para os alunos, que são alunos que não vão ficar num hotel 4 estrelas no Rio de Janeiro, porque é caro.
Então, isso me deu uma visão muito legal do que era a área de negócios. E nessa época eu falei, é com isso que eu quero trabalhar, de alguma forma. E aí vem a minha próxima pergunta, né? Vou pedir para vocês voltarem lá no mente.com. O que é importante para vocês hoje? O que vocês acham importante na hora da gente pensar no que a gente vai fazer de trabalho? Quando vocês pensam numa profissão. E aí eu já deixei algumas opções lá, e eu coloquei outros, se vocês enxergarem que o que eu coloquei aí não cabe na vida de vocês, se tem alguma outra coisa que vocês acham mais importante. Tá? Eu coloquei as seguintes opções, e aí vocês votem, o votar é de 0 a 5, vocês coloquem o que é mais importante, o peso mais importante para vocês, podem botar peso em todos, e coloquem ali, exato, já pegaram a manha do negócio. Né? Então, eu botei algumas opções. Botei a opção que, por enquanto, está aqui na frente, que é deixar uma marca no mundo. A segunda opção, por enquanto, está em fazer o que gosta. A terceira opção, por enquanto, está em ter uma carreira de sucesso. A quarta, ganhar muito dinheiro. A quinta, seguir o legado da família. E o outros, bem aberto. Vou dar mais um tempinho para vocês votarem. Enquanto isso, botar um pouquinho de combustível para dentro, de café. Legal. Bom, vou deixar aqui, depois a gente volta, mas acho que já está se configurando, né, o fazer o que gosto como primeiro. Isso para mim também é muito importante. Depois, quem puder, quem tiver escrito, votado no outro e quiser escrever, já entendi que vocês não são fãs do microfone, tudo bem. Mas quem quiser escrever o que é o outro no chat para a gente, só para matar minha curiosidade, tá? Eu vou ficar muito feliz. Mas vamos lá, fazer o que eu gosto. Para mim era muito importante também fazer o que eu gosto. Mas depois de um tempo, pessoal, eu percebi que o que é importante na nossa vida vai mudando ao longo do tempo. E a minha trajetória de carreira, ela reflete um pouco isso. Né? No ano 2000, que foi quando eu consegui meu primeiro estágio remunerado, eu considero que eu já trabalhava desde 98, porque o Profundão me dava um trabalho do cão. Né? Eu estudava o dia inteiro, porque a faculdade de engenharia era período integral, e à noite eu trabalhava para botar o Profundão de pé, captando dinheiro, depois conversando com gente, fazendo networking para conseguir palestrante, montando grade, fazendo divulgação. Então, era um ano inteiro de trabalho. Então, em 2000, o que mais eu queria fazer era ter uma experiência numa multinacional. Eu achava isso importante. E aí eu já fazia consultoria para um laboratório lá da própria UFRJ, mandei o currículo para a Accenture, que é uma empresa de consultoria de negócio americana, e fui estagiar lá. E quando eu terminei a faculdade em 2002, já falei para vocês que eu era meio nerd, né? Então fiz a faculdade de engenharia em 4 anos e meio, terminei em 2002. Eu não queria parar de estudar. Eu amava tanto aquele lugar, aquele campus, né? Engraçado eu falar que eu amava o Fundão, porque o Fundão tem lá suas questões, mas eu amava aquele lugar. Amo ainda, do mesmo jeito que amo o SEAD. E eu não queria parar de estudar. E eu achava que me formar e ir para o mundo corporativo ia ser horrível para mim. Então, eu decidi pedir demissão da Accenture e fazer um mestrado. E a Accenture foi muito legal comigo, falou, não, você não vai pedir demissão, a gente não quer te perder, a gente vai te dar uma licença
você vai lá, faz seus 2 anos de mestrado e depois volta. E no mestrado, eu comecei a estudar, fiz faculdade de engenharia de produção, que eu já falei para vocês que é super ampla. Eu tinha uma matéria dentro da faculdade que era psicologia e sociologia industrial, que era dada por uma psicóloga. E não tem jeito, pessoal, não consegui fugir muito dessa área de, né, pai psiquiatra, mãe psicóloga, crescendo, né, sendo levada e buscada da escola pela ambulância psiquiátrica, com a professora psicóloga, acabei apaixonada por essa disciplina, e no meu mestrado eu fui estudar como é que as organizações, as pessoas que formam as organizações de trabalho se preparam para grandes mudanças, né? E aí mergulhei nesse assunto, estudei para caramba, não era um assunto muito falado na época. Quando eu terminei o mestrado, que bati na porta da Accenture e falei, quero voltar e quero trabalhar com gestão da mudança, a Accenture falou, aqui não tem espaço para isso, não. Falei, é? Então tá bom. Vou fazer meu doutorado, continuo estudando e vou abrir minha própria empresa. Então, em 2005, eu abri uma empresa de consultoria que falava basicamente de gestão da mudança, preparação cultural e preparação das organizações para inovação. Fui fazer um doutorado em inovação com 2 amigos meus da faculdade. E a gente foi super difícil, ser empreendedor no Brasil não é fácil, nós éramos muito novos, o ambiente de consultoria é super competitivo, cabelo branco, contava naquela época, então foi muito, muito difícil. E em 2008, eu ainda estava com a empresa chamava Creare, eu fiquei noiva. Eu era estudante de doutorado, empreendedora que não ganhava dinheiro direito, e fiquei noiva e o meu noivo, na época, falou assim, Renata, eu banco o apartamento para a gente morar, mas eu faço questão de ter uma festa de casamento e quem tem que bancar a festa é você. E eu não tinha um puto no banco, né, gente? Eu era estudante de doutorado. E eu falei, bom, preciso arranjar um jeito de achar dinheiro. E um dos meus sócios também já estava um pouco cansado da vida de empreendedor, foi trabalhar na TOTUS, ele foi em janeiro, ele falou, tem tudo a ver com você, vem trabalhar na TOTUS, vem trabalhar na TOTUS. A TOTUS é uma empresa de tecnologia traz mudanças nas organizações, e ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Aí, em 2008, fui trabalhar na TOTUS achando que eu ia ficar... Fiz as contas. Se eu trabalhar 3, 4, 5 meses no máximo, é o suficiente para eu pagar uma festa de casamento e peço demissão. Em 5 meses, eu tinha terminado o noivado, fiquei com o emprego. E aí, resolvi ficar, porque falei, muita mudança na vida, e fui gostando. Nessa época, eu comecei a dar aula na UERJ. Eu sentia que, por ter estudado numa universidade federal pública, né, eu precisava dar um retorno para a sociedade de alguma forma. Então, fui ser professora da engenharia de produção da UERJ, fiquei lá 3 anos como professora e trabalhava na TOTUS. E aí, em 2012, eu já tinha terminado o doutorado, já não estava mais na UERJ, e eu falei, quer saber? Esse mundo onde eu estou, gosto muito de consultoria, mas eu não sou... Só tem homem. Quando eu olho para cima, só tem homem. Eu quero ser a primeira mulher num cargo de liderança dessa empresa. E aí esse passou a ser o meu foco. Da empresa não, porque a empresa tinha outros, mas da TOTUS Consulting, né, que era a minha unidade de negócio. E eu atingi esse objetivo em 2017. Virei a primeira diretora mulher da TOTUS Consulting. E aí as coisas mudaram e em 2019 já não era mais sobre ser a primeira mulher, já era ser responsável. A empresa passou por uma grande reviravolta, o líder da nossa unidade de negócio pediu demissão de uma hora para outra e a unidade de negócio ia acabar. E eu senti um senso de responsabilidade enorme de não deixar
aquelas 70 e blau pessoas ficarem sem emprego. Bati no peito e falei, eu vou dar conta desse negócio. Assim, eu vou... Não estava preparada, não sabia o que eu ia fazer, sabia fazer consultoria para a gestão da mudança e recursos humanos, que era a minha área de atuação, não sabia fazer o resto. Mas, né, passei o pão que o diabo amassou, fiquei noite sem dormir, e em 2019 consegui botar de novo o negócio de pé. E hoje, se eu parei para olhar assim, hoje esse ainda é meu objetivo de vida, né? Então botei aqui um 2021 para falar, não, hoje o meu objetivo de vida é ajudar o mundo a se recuperar de alguma forma. E a forma como eu tenho de ajudar, né, pensando na minha trajetória, é ajudar as pessoas a se repensar, né, dentro dos seus ambientes de trabalho, né, e pensar o próprio trabalho. Né? Então, hoje, dentro da TOT Consulting, a gente está muito focado em mudar a forma de trabalho das organizações. E isso é feito necessariamente com tecnologia. Então, quis contar um pouquinho para vocês assim, dos meus motivos, porque eu acho natural que a gente mude, né? Que a gente evolui como ser humano ao longo do tempo. Então, em algum momento, para quem colocou ali que o principal objetivo é ser feliz, que bom, nunca percam isso. Mas em algum momento talvez seja ganhar dinheiro. Em algum momento talvez seja dar algum retorno para a sociedade. Em algum momento talvez seja dar o sustento para a sua família, enfim. Né? A gente não sabe. E é ok. E hoje eu olho o ensino superior como apenas uma base e não uma definição do que você vai fazer para sempre no seu futuro. E eu falo um pouco isso porque na consultoria, assim, hoje o que importa para mim, né, eu tenho aqui, esqueci desse pedacinho, eu, pré-pandemia, viajava todas as semanas todas, 52 semanas no mês, no ano, pelo menos 3 dias da semana estava fora. Essa minha malinha rosa é minha característica, nunca estava sem ela, ela me acompanha em tudo que é lugar. Conheci o Brasil inteiro por conta do meu trabalho. Vivia num avião, minha mãe brincava comigo dizendo que era mentira que eu trabalhava como consultora, que na verdade eu era aeromoça e não contei para ela. Tinha mudado de emprego e não contava para ela. Porque eu tinha milha, né, eu era super power premium em todos os programas de milhagem das companhias aéreas brasileiras, né? Dava palestra pelo Brasil inteiro e vivia no avião. Minha casa era um avião, né? Ou um hotel. A gente até estava conversando mais cedo, né, Márcio? Quando eu tirava férias, que era raro, eu gostava de ficar em casa e as pessoas me falavam assim, mas você não vai viajar? E eu falava, não, eu estou com saudade da minha casa, eu quero ficar em casa. Hoje já não é mais uma realidade, eu estou há 14 meses trabalhando em home office, então já estou com saudade de viajar de novo. Mas essas são algumas das características do meu trabalho. E um consultor de negócio, né, uma área de consultoria, especialmente em tecnologia, faz o quê? Né? Eu fui buscar no Google, assim, né, no grande dono da verdade ou da inverdade, dependendo, né, do que você olha, mas lá na internet está dizendo que o consultor de negócio tem na sua alçada sugerir novos modelos de negócio, apontar a necessidade e as formas de cortar custos, chamar a atenção do gestor para oportunidades relativamente simples de aproveitar o que ele não foi capaz de identificar sozinho. Para uma criança pequena, eu digo que um consultor de negócio ele é um grande médico de empresa. Ele vai lá, identifica os sintomas e procura a causa, e aí trabalha na causa. Então, um consultor ele pode diminuir custo, ele pode melhorar a produtividade, ele pode melhorar
a imagem de uma empresa, ele pode diminuir a rotatividade dos funcionários, pode levar mais tecnologia, pode preparar a organização para um mundo digital. Eu precisava ser engenheira de produção para ser consultora de negócio? Não precisava. Na minha equipe eu tenho psicólogos, eu tenho pessoas que fizeram relações internacionais, eu tenho administradores, eu tenho advogados, poderia ter biólogos, não faz muita diferença. O que faz diferença na vida de um consultor de negócio é a curiosidade por querer entender quais são, né, assim, por que as coisas são do jeito que elas são dentro de uma organização e como eu posso fazer ela diferente, beneficiando algum dos atores. O próprio colaborador, a empresa, o acionista, enfim, trazendo um resultado melhor, né? E com isso, assim, hoje, ser um consultor de negócio dentro da TOTVS, que é a maior empresa de tecnologia, significa pensar nas tecnologias de ponta, como blockchain, inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, e pensar como eu incorporo isso no dia a dia das empresas. E é um grande barato, pessoal, porque é o tempo inteiro a gente pensando como é que uma realidade virtual melhora o resultado da Transpetro e melhora porque economiza rios de dinheiro em treinamento e, consequentemente, quando eu faço treinamento em salas simuladas, eu diminuo o que eu pago de seguro para as empresas de seguro, porque pode ter algum acidente no momento de treinamento. E isso, meu trabalho hoje é esse. É pensar como eu uso a tecnologia para melhorar a vida nas empresas, como eu uso a tecnologia para trazer uma visibilidade do quão sustentável aquela empresa é, né? Então, eu tenho hoje um parceiro dentro da TOTVS que faz medição de crédito de carbono para as organizações, através de tecnologia. Para ser um consultor de negócio, então, você não precisa ser formado em administração, engenharia, matemática, enfim. Você tem que gostar de algumas, né, coisas. A primeira coisa é que um consultor nunca na vida tem um dia igual ao outro. Eu tenho 22 anos de carreira e nunca tive 2 dias iguais. Nunca fiz 2 projetos iguais, cada dia estou num cliente diferente, cada dia é um pouco de exagero, os projetos eles vão de 1 mês a 2 anos, então pode ser que eu passe 2 anos no mesmo cliente, pode ser que eu passe 1 mês nesse cliente e mude para outro. Constantemente buscando, enfrentando desafios. Minha vida é resolver problemas das empresas. Então, eu gosto disso, me sinto desafiada por isso, achar os problemas que, às vezes, as empresas nem sabem que são problemas. Eu tenho que ser autodidata e o meu time tem que ser autodidata. Então, pode ser que amanhã eu tenha que começar um trabalho com uma empresa de um frigorífico e eu tenho que estudar sobre o segmento e conhecer o segmento para entender o que é importante ali. Então, aquilo que eu buscava lá atrás, de continuar estudando, isso continua sendo um constante na minha vida. Eu estudo sempre, 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 sempre. Eu conheço um pouco de muita coisa e conheço muito de uma coisa só, que é gestão de pessoas, né? E nisso eu sou referência. Mas o consultor, ele conhece muito de muita coisa. Eu conheço novas empresas o tempo inteiro, então, se eu abrir a minha gaveta aqui para vocês, eu tenho uma coleção de crachás, eu queria ter tirado uma fotinho dessa minha coleção para vocês, mas não deu tempo. Trabalho com grupos diferentes o tempo inteiro e viajava muito antes da pandemia, né? Não tem, pessoal, um dia nessa minha vida de consultoria, nesses meus 22 anos, que eu não tenha ensinado alguma coisa e aprendido alguma coisa nesse dia, né? Mesmo hoje sendo a head da operação.
né? E aí eu termino aqui a minha apresentação para vocês. Eu estava olhando lá as minhas fotos, né, que eu queria trazer fotos para ilustrar para vocês meu dia a dia, e eu só consegui trazer fotos das minhas equipes, que são as mais variadas possíveis, vocês vão ver ao longo dos anos, em situações de trabalho, em situações de descontração, mas um orgulho absurdo de fazer parte de um time, né, e ser consultor é um pouquinho isso. Então, super, né, estourei, aliás, cheguei pontualmente às 11 horas aqui. Com isso, termino a minha fala. Estou aberta para perguntas, caso vocês queiram abrir a câmera, compartilhar, perguntar. Obrigado, Renata. Foi incrível, super inspiradora a sua apresentação. Que bom. Muito bacana mesmo. Pessoal, perguntas aí para a nossa convidada. Quem é que teria alguma pergunta para a gente começar quebrando esse gelo aí? Não tem. Renata, para a gente não ficar no silêncio, vamos lá, para animar o pessoal aqui. O que você considera, fazendo aí uma volta ao momento que você teve que tomar a tua decisão, escolher a tua carreira? No que você se inspirou, né? A gente fez aquele exercício aí no início de quem nos inspira, mas tem quem nos inspira e o que nos inspira. E o que você considera que são os maiores desafios nesse momento da nossa vida? Eu acho que o maior desafio é a pressão por tomar uma decisão que é para a vida toda, né? E ter esse paradigma, que para mim é um paradigma. Assim, não era verdade em 1997 e acho que é menos verdade ainda hoje. A gente não sabe qual é a profissão, quais as profissões vão existir daqui a 20 anos. Não dá mais para tomar uma decisão para sempre. Então, tomar essa decisão do que fazer para o futuro deveria ser baseado em onde você aumenta a sua caixinha de ferramentas. Né? A faculdade de engenharia de produção, ela me trouxe duas coisas muito importantes. Ela me trouxe uma capacidade de buscar conhecimento, que é fundamental na minha profissão hoje, e um raciocínio lógico muito importante. Né? Então, hoje a forma como eu... E que, para mim, é um diferencial, porque hoje eu atuo numa área... Quando eu faço consultoria da área de humanas, eu faço com a cabeça de quem foi programado para pensar de uma forma exata. Então, o meu cérebro consegue passar de um lado para o outro e tirar o melhor dos dois mundos, né? E, no final das contas, assim, eu vou fazer menção a um filme que vocês provavelmente não conhecem, o Márcio vai conhecer. Não é um filme que existia em 1997, mas que representa o que era ser um consultor. O nome dele é O Amor Está no Ar. O filme é com George Clooney, que eu acho um gato, então vale a pena ver o filme. Mas o filme conta a história de um consultor que trabalha especialmente com demissões e ele voa o mundo inteiro, os Estados Unidos inteiro, entrando nas empresas para fazer grandes movimentos de demissão. Não é isso que eu faço o oposto, né? Na verdade, eu tento melhorar o resultado da empresa para que ela sobreviva e tenha cada vez mais emprego, mas a relação profissional com o meio é muito representada ali pela ideia inicial que eu tinha de uma consultoria. Era uma pessoa de terno e gravata. Eu só aboli da minha equipe o terno e gravata em 2009 para 2010. Eu, no caso, né, usei sempre tailleur, mas a gente tinha um ditado que a gente precisava estar 1 grau melhor vestido do que o cliente estava, né? Porque você era
era uma imagem que estava sendo vendida. As viagens o tempo inteiro, você está conhecendo muitos lugares diferentes, conhecendo muita gente diferente. Isso me inspirava, né? E o crescimento super acelerado. Eu aprendo mais. Eu aprendo hoje ainda todos os dias, né? Como eu falei para vocês, eu não estou mentindo sobre isso. Não passa um dia em que eu não aprendo alguma coisa nova. Mas a curva de aprendizagem de um consultor é absurda. E isso foi muito importante na minha decisão. Bom. Pessoal, perguntas? Hoje, gente, graças a Deus, estou trabalhando descalça há 14 meses, mas dou graças a Deus de usar sapatilha, aboli o sapato alto, não quero mais saber disso, não acho isso mais relevante, mas já achei. Renata, você falou também da questão de trabalhar com gestão de pessoas, né? Ou como alguns dizem, gestão com pessoas. Muita gente fala que o mercado ele vem mudando para quem está entrando, para os novos profissionais. O cenário hoje é diferente e há uma certa procura por profissionais que sejam multifacetados, multitarefas. Como é que você vê o mercado de trabalho hoje, principalmente para quem está entrando, começando em uma carreira? Eu concordo que essa é uma habilidade que ajuda muito. Ser multitarefa é super importante. E ser flexível. A tecnologia hoje, ela faz com que o nosso ambiente de trabalho mude com uma frequência que a gente nunca viveu antes, né? Assim, se pensar lá atrás na Revolução Industrial, aquilo levou décadas. Depois a Revolução do Conhecimento, anos. A tecnologia hoje significa que ano que vem eu vou estar fazendo alguma coisa muito diferente do que eu estou fazendo esse ano. Né? Mudou o nosso unidade de medida de tempo. Né? A tecnologia está presente no nosso dia a dia. Na hora que eu peço, que eu ligo a televisão e o Netflix já me dá os programas que têm a ver com o meu perfil. Na hora que eu peço um Uber pelo telefone. Né? Na hora que a gente faz uma vaquinha virtual. Então, e que isso possibilita que a gente tire projetos do papel que seriam impossíveis. Hoje, fazer o profundão e captar dinheiro talvez fosse mais fácil, porque tem as vaquinhas eletrônicas. Eu pegava a lista telefônica e ia procurando o nome das pessoas que eu sabia que trabalhavam na empresa X até achar a área de marketing e na cara de pau pedir dinheiro. Né? Então, eu acho muito importante ser multitarefas, mas muito mais importante ser flexível, porque as coisas mudam. Perfeito. Outra coisa que eu tenho muita curiosidade, a gente escuta, quem não conhece o SEAT, às vezes vem com uma história, né, como eu trabalho com o SEAT, mas o SEAT é para quem quer trabalhar com humanas. Né? A gente sabe que não é nada disso. O SEAT é para todo mundo, né, que quer ter sucesso. E aí eu queria te perguntar o seguinte, o que você aprendeu no SEAT, que a princípio poderia ser algo mais ligado a carreiras de humanas, e que faz a diferença para alguém que hoje é uma alta executiva na área de tecnologia. Não sei se fica muito tenso, mas eu acho que como você faz essa transição rapidamente, humanas, exatas, tecnologia, eu acho que você é a melhor pessoa para responder isso. Gente, assim, o SEAT ele foi fundamental na minha vida. O SEAT ele não prepara para a área de humanas, o SEAT prepara seres humanos. Né? São pessoas, assim, a pessoa que estuda no SEAT é uma pessoa que se preocupa com pessoas. Não importa o que ela vai fazer no futuro, se vai estudar humanas, ou exatas, ou ciências médicas. É uma pessoa... Eu acho que o SEAT ele trouxe para mim a capacidade de olhar o outro, e de levar o outro em consideração. E hoje eu sou uma boa gestora de pessoas porque eu faço isso bem, e eu não aprendi isso na faculdade de engenharia,
Aprendi um pouco com os meus pais, sim. Os meus pais sempre me instigaram a pensar. Eu vim de uma família de psiquiatra e psicóloga, né, gente? Não sei se meu pai ainda está aí me ouvindo, mas... Então, sim, meus pais me ajudaram nisso, mas o SEAD foi fundamental a fazer conexões, né? Então, hoje o meu raciocínio ele é lógico, mas ele é super complementado por uma percepção, um sentido que eu, Renata, não sei colocar em palavras, mas eu tenho certeza que veio do SEAD, porque eu presto atenção ao outro. E eu não considero o SEAD prepara as pessoas só para humanas. Não, eu acho que o SEAD, nós como alunos, ele nos coloca em contato com áreas que são muito importantes para nos complementar como seres humanos e como profissionais mais capazes e mais completos. E, de forma alguma, isso definiria se a gente vai ser um profissional da área de humana, exatas, ciências biomédicas, ou não vai mais trabalhar na vida. Eu também acho válido eu ter esse plano, tá, gente? De um dia parar de trabalhar na vida e viver só fazendo o que eu quero na hora que eu quero. Muito bom. Pessoal, a gente está se encaminhando para o final da conversa com a Renata. Eu queria ver se mais alguém quer perguntar, senão fico só eu perguntando aqui, enchendo a Renata de perguntas. Me coloco, se vocês tiverem... Acho que Opa, vamos lá, então. Perguntas? Pensei em ter ouvido algo aqui. Será que não? Pessoal, deixei meu e-mail. Me adicionem nas redes sociais. Se quiserem bater um papo mais para frente, quando estiverem mais próximos desse momento. Se quiserem bater papo, trocar ideias sobre vida, se tiverem projetos e queiram conversar sobre os projetos de vocês, estou à disposição. Não uso muito mais o Facebook. Muito bom. Uso bastante. Nem dá tempo, né? Mas fica aí meu contato. Eu acho que tem alguém ali no salão. Ó. Vamos lá. Deixa eu tirar minha tela. O pessoal do salão, o som tá baixo. O som tá bem baixinho. Não. Não? Não, a gente não tá ouvindo. Não, a gente não está ouvindo. A pessoa perguntou pelo chat aqui. Vocês estão ouvindo? Não. Se quiser escrever a pergunta pelo chat. Importante é ter a pergunta, seja de que forma for. Eu estou vendo alguém deitado ali. Eu confesso que eu matava a aula e ia deitar no sol, ali naquela fonte que tem no laguinho. Laguinho, ainda chama de laguinho, né? Ou na biblioteca. Ó, a pergunta chegou aqui, Renata. Eu queria saber como foi sua experiência trabalhando em uma multinacional, lá no começo da sua carreira. Era um negócio que eu queria muito fazer, porque eu queria ter esse contato com outras nacionalidades. Eu nunca fiz intercâmbio, nunca fiz, né, assim, acho que papai e mamãe sempre me queriam perto. Então, apesar de nas famílias judaicas isso ser algo normal, nunca fiz intercâmbio. Então, eu tinha essa vontade de trocar com outras culturas, e a Accenture ela me permitiu isso. Era ok pegar o telefone, na época era telefone discado, tá? Acho que vocês não sabem mais o que é isso, mas você discava um ramal e caía num cara no escritório da Índia, ou caía num cara no escritório da Inglaterra. E o cara te atendia e a gente trocava muito sobre isso. E a Accenture ela tinha um programa de treinamento numa cidadezinha chamada St. Charles, em Chicago, onde tinha os grandes rituais de passagem da carreira eram ali.
Então, assim, hoje, quando eu olho para trás, a Accenture ela foi a empresa melhor estruturada pela qual eu já passei, mesmo. E olha que, quando se levar em consideração que eu fiz 22 anos de consultoria, eu trabalhei em muita empresa, fazendo consultoria para muita gente. E, nesse aspecto, foi muito legal, porque houve troca. Mas depois, quando eu fiz o doutorado, eu fiz um programa da UFRJ que era uma parte do estudo em Portugal com alunos de doutorado do mundo inteiro. E isso me valeu até mais a pena do que essa experiência em especial da multinacional. E hoje, gente, assim, a internet faz com que você está ali do outro lado, né? Minha irmã, por exemplo, está aqui, mora na Alemanha, a gente se fala todo dia, né? Então, não é... Não sei se ela... está aqui ainda, está. Então, não sei se hoje eu vejo isso como um super diferencial, tá? Mas na época foi. Mais alguma Muito pergunta? bom. Não, mas, bom, não sei. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui no chat, não. Renata, deixa eu aproveitar antes de você nos deixar e de te agradecer também, só convidar a todos, semana que vem, a gente no dia 20 de maio, às 15 horas, nós vamos falar sobre games e esportes e gaming com a Beatriz Cavazzini, que é uma especialista na criação de games para diferentes mercados. Então, só para convidar todo mundo já de antemão e dizer que essa gravação da conversa com a Renata, como as demais, já estão no canal do SEAT no YouTube, que é o SEAT Mídias. Tá? Então, quem perdeu a conversa da Renata, podem passar o contato, o link, e depois também as outras também estão por lá. Renata, eu queria te agradecer demais, dizer que foi incrível, foi um super papo. E eu também, é bom que assim eu apresento e medio e também aprendo, né? Então, esse é o melhor de tudo. Pessoal, assim, para mim foi uma delícia estar aqui com vocês. Sempre que precisarem, quiserem, estou à disposição. Quero muito ir no SEAT presencialmente, voltar no Castelo. Assim que as coisas melhorarem, espero um convite para ir visitar vocês pessoalmente. Bom, o convite já está feito aqui, né? Então, e vamos agendar sim quando as coisas acalmarem, e aí você vê ela matar a saudade. E eu quero estar presente, inclusive, para te receber lá com todo mundo. Ótimo. Beijo, Beijo. pessoal. Boa Obrigado, semana. obrigado, pessoal. Um ótimo dia para todos. Obrigado, Renata. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente hoje. Até a próxima, até semana que vem.